Olá, pessoal, muito bom dia, feliz sexta-feira. Estamos aqui para mais uma live, dando continuidade ao nosso projeto de estudar juntos os principais pontos do edital do TJRJ. E hoje nós estamos tratando do ponto 2, que diz respeito ao direito da ação, de ação. Nós vamos para estudar a parte 2 desse ponto 2 e vamos ver então hoje os requisitos necessários ao exercício regular do direito de ação e, de maneira bem resumida e genérica, duas principais classificações que dizem respeito às ações, ok? Então, para você que perdeu a live passada, eu tratei da primeira parte do direito de ação. O direito de ação é um direito constitucional, um direito fundamental. Ele está lá no artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Mas ele é muito comum, ele está relacionado ao acesso ao Poder Judiciário. Mas eu disse para vocês que o direito de ação é mais do que acessar o Poder Judiciário e provocar a jurisdição, né? Ele é mais do que isso. Olha que fantástico! O direito de ação, ele concretiza o devido processo legal. Ele diz respeito ao direito de participar efetivamente do processo, que é regido pelo princípio do contraditório, que por sua vez significa influenciar o julgador. Então veja bem que exercer o direito de ação, olha que fantástico, significa influenciar o julgador, ou seja, participar ativamente do processo. Não apenas dar início ao processo, mas apresentar uma contestação, produzir provas, apresentar um recurso. O direito de ação, ele tem a ver também com o direito de defesa, ok? Então veja só que o direito de ação é um todo complexo, né? Ele não diz apenas respeito ao direito de dar início ao processo, ele é mais do que isso, ok? E hoje nós vamos ver os requisitos necessários ao exercício regular do direito de ação. Esses requisitos, eles estão no CPC, estão no artigo 17 do CPC e eles são dois, apenas dois, bem simples: legitimidade e interesse. Então, para você exercer de maneira regular o seu direito de ação, você tem que ter legitimidade e interesse. A legitimidade diz respeito à aptidão para ocupar posições ativas no processo. Nós vimos na live passada que a legitimidade, ela pode ser classificada como uma legitimidade ordinária e uma legitimidade extraordinária. De maneira geral, tá? Sendo bem simples para que vocês entendam. A legitimidade ordinária, como o próprio nome diz, é a legitimidade comum, que ela coincide com o direito material. Então, o legitimado ordinário é o legitimado que detém a titularidade conferida pelo direito material, tá? Então, ele vai a juízo em nome próprio na defesa de direito próprio. Mas, extraordinariamente, ou seja, de maneira excepcional, não comum, nós também podemos ter os legitimados extraordinários. Veja como o direito é lógico e maravilhoso. Os legitimados extraordinários, eles não detêm a titularidade do direito material, mas a lei excepcionalmente confere a determinadas pessoas a legitimidade, a aptidão de ir a juízo em nome próprio
na defesa de direito alheio. Veja só, não basta que eu queira ir a juízo defender o direito do meu irmão. Não é isso. Eu preciso que a lei me confira essa atribuição, essa legitimidade que é extraordinária, tá? Excepcional. Um exemplo de legitimidade extraordinária que a gente viu na live passada é a legitimidade dos sindicatos ou associações de classe que podem ir a juízo impetrar mandado de segurança coletivo em favor dos seus associados substituídos. Isso está na Constituição, no artigo 5º, inciso 70, linha B. Ok? Então, para ter legitimidade extraordinária, em regra, é preciso haver lei. Por que eu falei em regra? Porque, excepcionalmente, também pode haver a legitimidade extraordinária negocial. Ou seja, a legitimidade extraordinária pode vir estabelecida num contrato. E, nesse caso, nós teremos um negócio jurídico processual conferindo a legitimidade para determinada pessoa que a princípio não é titular do direito material, mas que poderá, por conta desse negócio, estar em juízo em nome próprio na defesa do direito alheio. E um exemplo bem nítido, que não é meu, é do professor Alexandre Câmara, que aliás é desembargador do TJRJ, então as pessoas que estão estudando para concurso para o TJRJ e querem seguir também por um livro, uma doutrina, eu recomendo o livro do professor Alexandre Câmara, tá? Ele tem um livro que é o Novo Processo Civil, volume único, e esse livro é muito legal, ele tem uma linguagem fácil, e se você quiser seguir por esse livro e tiver alguma dúvida, eu adoro esse livro, você pode entrar em contato comigo, tá? Ok? Então, me perdi um pouquinho, fui falar do livro, nós estávamos falando da legitimidade extraordinária, né? Legitimidade ordinária, já vimos, legitimidade extraordinária, a legitimidade conferida pela lei. Ah, lembrei, pela lei ou pelo negócio de direito processual, eu ia falar do exemplo dado pelo professor Alexandre Câmara. É o seguinte, um exemplo bem legal, bem didático. Imaginemos que uma empresa contrate uma operadora de seguro de saúde, tá? Um plano de saúde. E nesse contrato, essa empresa estabelece a cláusula que, caso, as partes estabelecem a cláusula que, caso haja alguma divergência, algum litígio acerca da prestação dos serviços do contrato de saúde, terá legitimidade para postular em juízo a empresa, tá? Então, vamos supor que aí um empregado queira utilizar os serviços de prestação de saúde e o plano não cubra determinado serviço. E aí surgiu o litígio, a pretensão aí resistida que vai dar início a um processo. Nesse caso, por conta dessa cláusula contratual pré-estabelecida, a empresa poderá ir a juízo em nome próprio na defesa do direito do seu empregado, ok? Então seria o exemplo de uma legitimidade extraordinária negocial. Perfeito! Vamos prosseguir então para o interesse. O interesse é o segundo requisito necessário ao exercício regular do direito de ação. O interesse, se vocês quiserem compreender o interesse de uma maneira bem simples, a palavra-chave aqui é utilidade, tá? Tem interesse quem vai ao judiciário buscar uma prestação jurisdicional útil. E utilidade aqui significa que o interesse daquele que vai ao judiciário é no sentido de ocupar uma posição mais favorável do que aquela que ele ocupava anteriormente.
Então, se eu tenho um contrato de mútuo e esse contrato não foi cumprido, eu vou ao judiciário buscar uma posição favorável, ou seja, receber o meu crédito, tá? O que eu não posso fazer pelas minhas próprias mãos. Eu não posso entrar na casa do meu devedor e pegar a televisão dele como maneira de saldar, de cumprir o estabelecido no contrato, né? Quitar a dívida. Eu não posso pegar o carro dele. Então, eu preciso ir ao Poder Judiciário para que essa prestação seja cumprida, para que ele me pague, tá? Esse é o interesse. O interesse, ele tem duas facetas: o interesse necessidade e o interesse adequação. O interesse necessidade é o seguinte: você tem que ir ao judiciário. O judiciário, ele tem que ser a última razão, a última forma que você tem, né, para cumprir determinada prestação. Você não pode, como eu disse, entrar na casa do seu devedor e pegar um bem dele, simplesmente fazer isso. Então, você precisa de uma decisão judicial que determine, que condene, né, o seu devedor a te pagar, ok? Então, aí, o processo, o direito de ação, ele tem que ser necessário nesse sentido. O Poder Judiciário, ele deve ser o único capaz de te dar aquilo que você está buscando, tá? Aí está a necessidade. Então, você tem que buscar no Poder Judiciário algo que é necessário, que você não conseguiria obter caso não recorresse ao Poder Judiciário. Então, vamos supor que você esteja planejando se divorciar. Então, você quer ir ao Poder Judiciário para ter o direito de se divorciar. Ora, esse direito já existe. Não tem necessidade de você procurar o Poder Judiciário para declarar o seu direito de se divorciar, entendeu? Então, nesse caso, falece o interesse necessidade, ok? E por outro lado, o interesse a adequação diz respeito à maneira, a forma através da qual você acessa o Poder Judiciário. Então, a maneira que você acessa, provoca o Poder Judiciário deve ser adequada aos interesses que você pretende, ao resultado que você pretende obter do Poder Judiciário. Então, por exemplo, se você se você tem um vizinho e você está tendo problema com esse vizinho na sua visão está cometendo uma série de ilegalidades e ele é muito abusado. Tem abuso de poder, de vizinhança e tem ilegalidade. Ele joga lixo no seu quintal, ele solta os animais dele e os bichinhos dele vão para o seu quintal. Enfim, você está certo que esse vizinho é abusivo e comete várias ilegalidades em relação ao direito de vizinhança. Aí você resolve, então, já que você conhece um pouquinho a Constituição, propor um mandado de segurança contra o seu vizinho. Ora, o interesse, a adequação está preenchido? Não. Por quê? Porque o mandado de segurança só cabe contra a autoridade pública na função, no desempenho das funções públicas. Seu vizinho não é uma autoridade pública e não está desempenhando nenhuma função pública. Então, logo, o mandado de segurança não seria um instrumento adequado para você exercitar o seu direito de ação. Você tem sim direito de ação nesse caso, mas não através do mandado de segurança, ok? Então, se você tem outro exemplo para ficar bem claro, se você tem um título executivo extrajudicial, por exemplo, um cheque, você pode ajuizar uma ação de execução desse cheque, tá? Nesse caso, você quer receber o crédito que está no cheque, né? Perfeito. Então, você ajuiza uma ação de execução executando o cheque. A petição inicial dessa execução vai estar acompanhada do cheque que não foi pago, tá? Ou da declaração do banco. Enfim, você pode ajuizar uma ação de execução nesse caso. Você tem interesse, né, de obter o seu crédito e você se valeu do meio adequado que
já que você tem um título executivo extrajudicial, que é o cheque, ok? Então, interesse, adequação. Pausou um pouquinho, né? Voltou? Tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Espero que vocês estejam me ouvindo. Então, vistos os requisitos necessários ao exercício regular do direito de ação, nós vamos ver quando é que se dá, quando é que esses requisitos são auferidos pelo Poder Judiciário. Bem, para auferir a presença ou não desses requisitos necessários, nós temos uma teoria que é chamada teoria da asserção. Ela é conhecida como teoria da asserção, mas na verdade ela é uma técnica da asserção. E a Vânia está me dizendo aqui que voltou e travou de novo, pausado. Quando voltar, voltou? Poxa, que chato isso, né? Tá normal? Olha, então eu vou fazer o seguinte, eu vou prosseguir, mas vocês fiquem tranquilos que depois eu vou postar no perfil do Instagram, vou fazer as edições e vou postar, tá? Então vou retomar aqui para quem perdeu a respeito, eu vou voltar, que eu estava tratando da teoria da asserção, tá? Essa teoria diz respeito ao modo de aferição dos requisitos necessários ao exercício do direito de ação de maneira regular. Na verdade, embora seja chamada de teoria da asserção, essa é, na verdade, uma técnica, tá? Que é empregada pelo juiz quando ele recebe a petição inicial. Então, asserção significa afirmação, tá? Então, quando o juiz recebe a petição inicial, ele vai olhar ali de maneira superficial se estão presentes os requisitos necessários ao regular exercício do direito de ação. Então, ele olha e vê, olha, parece que tem legitimidade, parece que tem interesse, tá? Então, isso significa que de maneira assertiva o juiz inicialmente vai considerar verdadeiros aqueles fatos alegados na petição inicial. Então, se ele olha a petição inicial, né, e considera aqueles fatos verdadeiros, coerentes, a ação prossegue. Nós vamos ter o processo. Agora, se ele ali examina a petição, ao examinar a petição inicial, ele percebe que há uma grande incoerência, o que aqueles fatos ali alegados, eles não preenchem os requisitos, dessa maneira eles não preenchem, né, as condições necessárias aos requisitos, ao exercício regular do direito de ação, ele vai extinguir o processo sem apreciação de mérito, nos termos do artigo 485, inciso 6º do CPC. Tá? O processo não prossegue. Então, como é que se dá? Né? Você propôs a sua petição inicial, vamos supor que o que você almeja, você foi ao Poder Judiciário, o que você almeja através da sua ação. Acho que tá piscando, né? Vamos voltar aqui nesse exemplo. O meu piscou aqui, espero que vocês estejam me ouvindo. Bem, vamos supor que você se dirigiu ao Poder Judiciário almejando uma ação de investigação de paternidade. Então, seu objetivo é ter a sua paternidade reconhecida, tá? Então, o juiz vai receber a tua petição inicial e vai ver, né? Você, autor, na sua certidão de nascimento não consta o nome do pai. Você narra uma relação afetiva entre sua mãe e o seu suposto pai, que condiz com a sua data de nascimento, com o local onde você reside. Enfim, os fatos têm uma narrativa coerente e você a princípio tem legitimidade para pleitear em favor daquele réu um pleito de
reconhecimento de paternidade. Então, ele recebe a sua petição inicial, né, certificando, né, isso implicitamente, no momento que ele recebe, que estão presentes os requisitos necessários para o seu regular exercício do direito de ação. Aí, no decorrer do processo, né, aquela verdade que foi inicialmente considerada pelo juiz, ela pode se manter ou não. Então, nesse caso da ação de investigação de paternidade, normalmente se produz uma prova que é colhida através do DNA, né? Vamos supor que o exame de DNA tenha dado positivo. Então, ok, o fulano réu é o pai do autor, né? Seu pai. E aí o seu pedido vai ser julgado procedente. Mas vamos supor que o exame de DNA não seja positivo, seja negativo. Fulano não é pai. Ok também, você exerceu o seu exercício regular do direito de ação, só que seu pedido foi julgado improcedente. Então, não necessariamente o direito de ação é conferido a alguém que tem razão, tá? O pedido pode ser julgado tanto procedente como improcedente. A teoria da asserção, quando você considera que aqueles fatos narrados na petição inicial são inicialmente verdadeiros, isso não significa que eles vão ser julgados procedentes, ok? Eles vão ser alvo de verificação no momento da instrução probatória. Perfeito? Agora um outro caso que o juiz pode extinguir o processo sem apreciação de mérito. Também nessa análise preliminar realizada através da técnica da teoria da asserção. Vamos supor que você, indignado porque o seu irmão é credor de uma outra pessoa, mas ele não cobra a dívida. Então você, indignado, em relação à inércia do seu irmão, vai a juízo cobrar o devedor do seu irmão, né? E alegando que você é irmão do credor e que você quer ver aquela prestação cumprida no Poder Judiciário. Ora, não há nada na lei que diga que os irmãos podem ir em nome próprio pleitear o direito dos seus respectivos irmãos, né? Não há nada na lei nesse sentido. Dessa maneira, você não teria legitimidade. Logo, o juiz ia olhar a sua petição inicial e ia falar: embora o mover moral desse irmão seja bom, infelizmente a lei não lhe confere legitimidade. Então, não estão presentes os requisitos necessários ao exercício regular do direito de ação. Nesse caso, porque você, irmão, embora bem intencionado, não detém legitimidade para ir a direito, em nome próprio, pleitear o crédito alheio. Ok? Beleza? Então, gente, a teoria da asserção, resumindo, né, ela significa que o juiz, no momento que ele recebe a petição inicial, ele vai analisar a coerência dessa petição inicial e se a petição inicial, os fatos, né, forem narrados de uma maneira coerente, ele vai considerá-los inicialmente como verdadeiros, tá? E essa verdade será ou não confirmada na fase de dilação probatória, ok? Agora, não só na fase do recebimento do processo que pode haver a verificação se estão presentes ou não os requisitos necessários ao exercício regular do direito de ação. Esses requisitos, eles são de ordem pública, tá? E dessa maneira, eles podem ser verificados ao longo de todo o processo, ok? Independente de provocação da parte. Então, o juiz, ele pode reconhecer a ausência de um requisito regular ao exercício do direito de ação de ofício, ou seja, independente da provocação do requerimento da parte, tá? Isso está no artigo 485, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Tudo bem? Bem, vamos caminhando para o final da nossa live,
nós vamos ver agora, de maneira genérica, duas classificações quanto às ações que eu reputo que são as mais importantes, mas existem outras, tá ok? Então, a primeira classificação diz respeito à natureza da tutela buscada em juízo. Então, se você vai buscar uma certificação, ou seja, que o Poder Judiciário declare a existência de determinado direito ou prestação, você vai buscar, né, essa certificação através de uma ação de conhecimento. Por outro lado, se você vai buscar uma efetivação, tá? Você quer que o seu direito seja efetivado, lhe seja conferido imediatamente, você vai através de uma ação executiva. E por fim, se você precisa proteger o seu direito para depois buscar a tutela de conhecimento, você vai através de uma ação cautelar. Então, quanto ao provimento desejado, nós temos três tipos de ação. Ação de conhecimento, que busca a certificação, ação executiva, que busca a execução, e ação cautelar, que busca uma tutela instrumental, protetiva, tá? Que vai proteger a futura ação de conhecimento ou executiva que você vai ajuizar. Então, nós temos esses três essas três espécies de ação quanto à tutela buscada, pretendida em juízo, tá? Agora, a ação de conhecimento, por sua vez, ela se subdivide em três classificações, e essas classificações são bem importantes. A ação de conhecimento, ela pode ser condenatória, constitutiva ou declaratória. Ela vai ser condenatória toda vez que você for ao judiciário buscar a realização de uma prestação, tá? Então, você vai buscar a realização de uma prestação porque houve uma lesão ou um inadimplemento. Então, o que você quer é que o judiciário condene a parte adversa a fazer, não fazer, dar alguma coisa, que pode até ser o pagamento de um dinheiro, porque houve uma lesão ou um inadimplemento. Então, as ações de conhecimento condenatórias, tá? Elas têm como palavra-chave o direito a uma prestação. E por conta disso, elas estão relacionadas a prazos prescricionais que surgem quando acontece a lesão ou inadimplemento, tá ok? Essa classificação ela tem muito a ver com direito civil. Então, vou fazer de uma maneira bem resumida e se ficar alguma dúvida, vocês me mandem um direct que depois eu explico melhor, ou faço um post, ou de repente gravo até um vídeo mais elaborado, né, mais detalhado sobre esse assunto. Bem, a segunda espécie de ação de conhecimento é a constitutiva. Nesse tipo de ação, a palavra-chave é sujeição, estado de sujeição. Essa ação está relacionada a um direito nomeado como direito potestativo. O direito, quando alguém tem direito potestativo a alguma coisa, né? Esse direito ele é exercido independente da maneira de agir da parte adversa. Então, se eu tenho direito potestativo a uma declaração de nulidade, por exemplo, eu vou obter essa declaração do Poder Judiciário independente do mover, do agir do réu. O réu não precisa fazer nada, ele simplesmente se sujeita à sentença que vai declarar a nulidade daquele contrato, tá? Que eu fui buscar em juízo. Então, as ações constitutivas, elas buscam transformar, mudar as situações jurídicas, tá? Por meio de uma decisão judicial que
envolve um direito potestativo e dessa maneira um estado de sujeição do réu. O réu não tem que fazer nada, tá? Ele simplesmente se submete à providência tomada pelo Poder Judiciário por meio do ajuizamento de uma ação de caráter constitutivo. E essas ações, elas estão relacionadas a a prazos decadenciais, tá? Diferente das ações condenatórias que estão relacionadas a prazos prescricionais porque surgem de lesões ou inadimplementos, as ações constitutivas, elas estão relacionadas aos prazos decadenciais. E por fim, as ações declaratórias, que têm previsão no Código de Processo Civil, no artigo 19 do Código de Processo Civil, e elas costumam cair muito em concurso público. Elas são utilizadas, elas se referem, né, às ações que têm por finalidade declarar a existência ou a inexistência de uma relação jurídica e também a autenticidade ou a falsidade de determinado documento. Então, a ação declaratória, né, ela visa a uma mera certificação, tá? Ela aqui não tem nenhum tipo de condenação ou não envolve também um estado de sujeição. Então, elas só visam certificar. Dessa maneira, elas não estão submetidas a um prazo prescricional ou um prazo decadencial para o seu exercício. Como o que você quer é uma declaração de inexistência ou existência, ou uma declaração de autenticidade ou não, então, para você obter essa declaração, você não está submetido a nenhum prazo, tá? Elas são consideradas ações imprescritíveis, ok? Então, de maneira geral, né, as ações podem ser classificadas de acordo com a tutela pretendida em de conhecimento, executivas e cautelares. Lembrando que essas ações, essa classificação ela não é estática. Uma ação ela pode ser de conhecimento e executiva, ou ela pode ser de conhecimento e cautelar, ou ela pode ser cautelar de conhecimento e executiva. O processo, ele pode reunir num só processo todos esses provimentos, tá? E aí nós temos o chamado processo sincrético, tá? Que certifica, que protege, que executa, ou que certifica e que executa. Um pouquinho técnico e confuso, mas a gente vai ver ao longo das nossas aulas e você vai perceber que o direito é bastante lógico e vai entender isso tudo direitinho. E por fim, as ações de conhecimento, elas também são classificadas em ações condenatórias, constitutivas e declaratórias, tá ok? Essa é a classificação que eu reputo mais importante. De todas essas classificações, a ação declaratória, que tem previsão expressa, né, no artigo 19 do CPC, é a que costuma ser mais cobrada nos concursos dos tribunais, tá? Então preste atenção a essa ação declaratória, tá ok? Bem, nós estamos terminando agora a nossa quinta live. Tratamos de dois temas, de dois pontos do edital do TJRJ. Na próxima semana vamos tratar do nosso terceiro ponto, que provavelmente vai ser jurisdição e competência. Eu vou avisar aqui para vocês, tá? Como eu tenho feito no perfil. E a gente vai seguindo, estudando. Aos poucos a gente vai atacar todo o edital do TJRJ, ok? Muito obrigada por ter me assistido até agora, tá? Feliz sexta-feira para você. Aproveite o feriado de hoje, né? Hoje é um dia muito importante no calendário cristão, que Jesus foi preso ontem, né? E hoje ele vai ser morto, mas no domingo ele ressuscitará para nossa glória e nossa salvação, ok? Então, boa Páscoa, bons estudos e até breve!